para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Pode se sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor ela vai nos dizer, nos falar sobre esse homem chamado Daniel. O homem que foi levado cativo à Babilônia. Um homem que, desde o tempo que ele estava em Judá, antes de ser levado cativo à Babilônia, ele já buscava ao Senhor continuamente. Ele já orava ao Senhor continuamente. Ele já obedecia ao Senhor diariamente. E a palavra vai nos dizer, se nós formos ler do 1 até esse capítulo 6, que Daniel foi levado cativo à Babilônia. Na Babilônia, ele deixou de comer a comida que era oferecida pelo rei, para que não viesse se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele podia estar na Babilônia, mas a Babilônia ela não estava nele. Nós podemos trazer para hoje. Muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo ambiente que nós estamos. Muitas das vezes nós deixamos que o ambiente nos transforme, nos faça mudar aquilo que nós somos, nos faça começar a pensar como as coisas do mundo e se esquecer das coisas de Deus. Mas só que com Daniel foi diferente. Ele poderia até estar na Babilônia, ele poderia até conviver com o povo que estava na Babilônia, mas ele não vivia como o povo da Babilônia. Ali ele não quis se contaminar com a comida oferecida pelo rei. Ele começou ali e propôs ali aquele que oferecia a comida para que fosse dado a ele apenas legumes. E propôs ali que nesses 10 dias eles fossem ser provados se iriam estar mais fracos do que aqueles que comiam ali a comida oferecida na Babilônia. E ali constatou que não, eles estavam ali mais fortes e mais inteligentes do que aquele povo que estava lá. Que podemos entender também, e quando nós não deixamos nos contaminar com as coisas do mundo, e se começamos a se afastar das coisas de Deus, a nossa mente começa a ficar suja, nós começamos a enfraquecer, nós começamos a se afastar ainda mais das coisas de Deus. Quando nos afastamos das coisas de Deus, o nosso espírito começa a ficar fraco, e o nosso corpo começa a tomar conta, a nossa carne começa a tomar conta. E ali Daniel continuou ali. Ele foi ali chamado pelo rei, escolhido ele, e mais 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a palavra vai nos dizer que o rei teve um sonho. Ele interpretou esse sonho. A palavra vai nos dizer que os 3 amigos dele foram levados para uma fornalha. E nenhum dano aconteceu com eles. Mas por que nenhum dano aconteceu? Porque havia ali a obediência de Daniel e esses 3 amigos. Ele eram 4 homens que não deixavam de buscar a face do Senhor. Eles eram 4 homens que não deixavam ali de jejuar a Deus, não deixavam ali de orar continuamente ao Senhor. Nós vamos chegar aqui na palavra que nós lemos no capítulo 6. O porquê que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Podemos aprender porque muitas das vezes nós achamos que Deus ele não nos livra de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Podemos entender que Daniel ele não deixava de orar e buscar ao Senhor. Só que quantas das vezes nós deixamos de buscar e orar e buscar ao Senhor? Quantos de nós aqui deixamos muitas vezes de jejuar, de tirar alguma coisa que possa ali maltratar a nossa carne? Mas muitas das vezes preferimos alimentar a nossa carne, preferimos alimentar o nosso leão do que alimentar o nosso espírito. Daniel ali, ele foi ali que o nosso irmão Pedro disse aqui, ele foi forjado durante esses 5 capítulos para trás.
chegasse aqui no capítulo 6, diante a essa grande diversidade que aconteceu dele estar na cova dos leões, mesmo sabendo que não era culpa dele, mesmo sabendo que o inimigo ali armou para que ele estivesse dentro dessa cova dos leões, mesmo ali que o inimigo ali enganou o rei, para que o rei ali fizesse o edito e ele fosse para a cova dos leões. Por que ele foi? Porque ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Muitas das vezes nos questionamos porque passamos por alguns problemas. Às vezes o inimigo ele quer tentar parar a nossa oração. O inimigo ele quer tentar parar o nosso buscar a Deus. Só que até onde o inimigo está fazendo, e até onde a culpa é minha e a culpa é até onde a culpa é nossa. Até onde a culpa é só do inimigo. Daniel ele orava continuamente. Ele foi para as covas dos leões sabendo que Deus ele poderia ali livrar ele daquele problema. Ele sabia que Deus ele poderia livrar ele da cova dos leões. Quanto de nós temos certeza, se nós estivéssemos ali, que Deus ele iria nos livrar dos leões? Iria ali enviar um anjo para nos tirar daquele lugar. Iria ali enviar um anjo para que fizesse a boca do leão se fechar. Hoje é noite de cura e libertação. Hoje é noite de nós entregarmos a nossa vida aqui ao Senhor verdadeiramente, para que, quando chegar neste dia, nós possamos ter certeza que Deus ele nos livrará dos leões, nos livrará da mão do inimigo, nos livrará da mão do acusador. Só que isso depende de mim e de você. Porque Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Daniel era obediente a Deus. Daniel não se contaminava com as coisas do mundo. Ele tinha certeza que neste dia ele ia ser salvo por Deus. Ele tinha certeza que o Senhor iria enviar um anjo para o livrar daquela cova dos leões. Que nesta noite nós possamos sair daqui com esta palavra, entendendo que nós temos que buscar a Deus continuamente, assim como Daniel fazia. Temos que jejuar, fortalecer o nosso espiritual, assim como Daniel fazia. Olhar para a palavra do Senhor e entender se nós seguimos elas aqui, à risca, se nós aqui seguimos ela, o passo a passo da palavra do Senhor, nós sairemos vencedores. Nós não sairemos perdedores, porque a palavra ela vem para nos ensinar dia a dia. Ela vem para nos capacitar dia a dia. Para quando chegar o dia da adversidade, nós ali possamos aí entender que o Senhor estará nos guardando em nome de Jesus. Entender que o mundo não pode nos contaminar. Que o mundo não pode nos tirar da presença de Deus. E se nós que estamos na presença, temos que tirar aquele que está no mundo e trazer para a presença de Deus. É aqui a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos que ser a diferença, independente de onde nós estivermos, independente de onde nós colocarmos nossos pés, nós temos que ser a diferença. Como nós podemos ser a diferença? Sendo obediente à palavra de Deus. Assim como Daniel foi, eu creio que nós, nessa noite, saímos daqui com esta palavra travada no nosso coração, que nós temos que ser a diferença em Deus, onde nós estivermos em nome de Jesus. Que a Babilônia não venha nos contaminar, que o mundo não venha nos contaminar, nós possamos entender que há um Deus no céu que cuida de mim e cuida de vocês. Essa é a palavra inicial dessa noite, a forma flor e modesta no nome de Jesus.